Gravando. Bom dia a todos e todas. Vamos iniciar a sessão de julgamento da Quarta Câmara Julgadora, do dia 11 de junho de 2025. Temos sustentação oral e temos uma advogada também para acompanhar, né? Então, no caso, nós vamos iniciar pelo auto de infração da Mega Cabos, Indústria e Comércio de Fios e Cabos, é o auto 5037-75, é o recurso ordinário do contribuinte, doutor Rubens é o relator. Então, doutor Rubens, com a palavra aqui para o seu relato do caso. Caso clássico de Zona Franca de Manaus e áreas incentivadas também. Então, o item 1 trata de falta de pagamento de imposto pela saída com destino à Zona Franca de Manaus, sem a comprovação formal, sem as formalidades, né, da comprovação do ingresso da mercadoria na área incentivada. E o item 2, a acusação é de falta de estorno do crédito, em saídas que são isentas, mas pelo destino não tem o direito de manutenção do crédito. E esse crédito, então, foi mantido. Em suma, essa é a acusação fiscal. Sabe, presidente, eu só sugiro que, após a sustentação oral, que a representação possa falar, porque é uma questão de fato aí que parece que vai ser discutida aí. É isso. Ok, obrigada, Rubens. Eu gravei aqui a sustentação oral, o doutor André Félix está presente, então, para fazer a sustentação oral do caso por 15 minutos. Então, já está registrado aqui, doutor André, a sustentação oral, tá? Bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui de volta a esse Tribunal de Impostos e Taxas, Segredo Tribunal, com grandes amigos, colegas, né? Cumprimento a todos no nome da presidente, doutora Maria do Rosário. Bom, o caso é clássico, porém tem uma série de peculiaridades, tanto de fato como de direito. A empresa Megacabos foi notificada em 11 de janeiro de 2024 para comprovar a internacionalização de algumas mercadorias na Zona Franca de Manaus e estornar o crédito, ou provar que estornou o crédito de ICMS, de remessa para aqueles municípios das áreas de livre comércio, Guajará-Mirim, Tabatinga, Cruzeiro do Sul, que são aquelas 4 cidades que são as únicas da área de livre comércio que não dão direito à manutenção do crédito, né? Não sei por quê, qual o motivo jurídico, mas que acabam induzindo o contribuinte a erro. A empresa, no dia 15/1, percebendo que não estava no site da SUFRAMA a disponibilização da comprovação do internamento daquelas notas questionadas pelo fisco, entrou com o pedido de vistoria técnica, no dia 15/1. E apresentou o PIN, apresentou conhecimento de transporte, apresentou os comprovantes de pagamento, toda a realização da operação mercantil. Bom, só de apresentar o PIN de todas as notas, comprova que as empresas que eram as destinatárias, elas estão na Zona Franca de Manaus. O protocolo de interação e nacionalização das mercadorias só é concedido antes de emissão da nota fiscal eletrônica se a destinatária se encontra registrada na Zona Franca, perante a SUFRAMA. Em abril, o contribuinte foi novamente notificado para se manifestar, apresentar uma série de documentos, apresentou e dispôs que estornou os créditos ICMS referente ao envio de mercadorias para aquelas 4 cidades, Guajará-Mirim, Tabatinga, Cruzeiro do Sul, etc. Já tinha pedido em janeiro o direito de autorregularização, conforme a lei dos nos conformes. Não trazendo prejuízo ao erário, deverá ser garantido ao contribuinte o direito de se autorregularizar. Realizou a autorregularização. Estornou mais de R$1 milhão de crédito ICMS. Por que ela estornou? Porque ela tinha saldo credor na época. E como
entre aspas, como essa bola cometeu o equívoco de manter os créditos com a cidade, ela se tornou percebendo o erro. E mais, demonstrou que de algumas notas fiscais questionadas, que não tinham sido internadas, 7 acusavam devolução de mercadoria. E dentre essas 7, se eu não me engano, depois você pode olhar nos autos, essa petição está as folhas, deixa eu pegar aqui para vocês, 1684 e seguintes, houve a devolução. E a primeira nota que instrui o DDF é justo que não houve o internamento na Zona Franca, é essa nota, que o contribuinte demonstrou que foi devolvida a mercadoria. Ou seja, então o fiscal está cobrando ICMS de uma operação mercantil que nem foi realizada, que houve a devolução. Então, é uma questão clássica com uma série de peculiaridades. Bom, o contribuinte apresentou toda a documentação, apresentou o PIN de todas as notas fiscais, e não estando na SUFRAMA, o comprovante de intencionamento, e o fisco não tem nenhuma comprovação que não foi para a SUFRAMA, o contribuinte, assim que iniciou a fiscalização, seguiu as determinações do parágrafo 7º do artigo 84 do anexo 1 das isenções do regulamento do ICMS. Caso não esteja a declaração de intencionação da SUFRAMA no site da SUFRAMA, poderá, não é um dever do contribuinte, está escrito no parágrafo 7º, a divulgação prevista no parágrafo anterior, que é a internacionalização, o contribuinte remetente poderá, desde que o imposto ainda não tenha sido reclamado mediante lançamento de ofício. Então, até a lavratura do auto, poderá o contribuinte entrar com pedido de vistoria técnica. E mais, o item 2 do parágrafo 7 dispõe que a SUFRAMA tem um prazo de 30 dias para responder o pedido de vistoria técnica. Foi feito 15 de janeiro. O fiscal em nenhum momento usou o convênio de cooperação entre os estados e perguntou para a SUFRAMA se recebeu o pedido, lógico que recebeu, que tem os comprovantes, foi apresentado na instrução, durante o procedimento de fiscalização, se foi internado ou não. Nenhum momento. E não aceitou o pedido de vistoria técnica, porque falou que não estava mais no prazo de denúncia espontânea. Cara, o contribuinte não estava fazendo nenhuma denúncia espontânea. O contribuinte não cometeu nenhum erro. O fiscal não chegou lá com, está comprovado que não houve internacionalização, que não entraram na Zona Franca essas mercadorias, o internamento na Zona Franca. O contribuinte utilizou uma disposição do parágrafo 7 do artigo 84, que diz, poderá o contribuinte até a lavratura do auto de infração. É uma regra específica para esse caso. Depois de 4 meses, ao invés de notificar a SUFRAM, que fez, lavrou o auto. Falou, não cabe, porque não é mais possível a denúncia espontânea. Esse foi o argumento do fiscal, o qual foi acolhido pela primeira instância. Quanto aos créditos indevidos para as cidades das áreas de livre comércio, a empresa estornou. Foi durante a fiscalização? Foi. Aí o fiscal falou, não posso acolher, porque não cabe mais a denúncia espontânea. Como não cabe a denúncia espontânea? Não é denúncia espontânea. O que o contribuinte pediu foi o artigo 2º e o artigo 14 da lei dos nos conformes. Não pode o fisco, nesse contribuinte aqui, eu vou fazer a lei dos nos conformes. Nesse contribuinte aqui, a procedimento de fiscalização não permite a lei dos nos conformes. O ordenamento jurídico é uno. Não tem o fisco discricionariedade para qual norma vai aplicar. Nesse caso é nos conformes, nesse caso a fiscalização não deixa fazer nada. Não só isso, eu trouxe no recurso, na defesa, alguns casos que o próprio fisco de São Paulo, em situações de crédito indevido, permitiu a autorregularização do contribuinte. Só para não ser cansativo, vou só apontar 2 casos. Vou pegar aqui por um minuto. Auto de infração 3027023. O imposto glosado no item só foi exigido quando a sua efetiva utilização conforme demonstrado anexo.
Nesse caso aqui, a empresa tinha saldo credor. Quando acabou o saldo credor, foi autuado por crédito indevido. No meu caso, no nosso caso hoje, a empresa tem saldo credor até hoje. E isso tornou mais de R$1 milhão. E no item 2 está exigindo apenas crédito indevido de 500 mil, ou seja, isso tornou a mais do que precisava. Tudo presente nos autos. Auto de infração 4087-425. Acórdão proferido pela Câmara Superior. Embora notificado e renotificado, agraciado por diversas dilações de prazo para a regularização da FD, de modo que o seu bloco G, o CIAP, de crédito de ativo imobilizado, passasse a contemplar as informações relativas ao crédito lançado, eventualmente puder separá-lo ou o infrator para sua exclusiva conta e risco, não o fez. Por isso foi autuado. Que eu saiba, o ato administrativo de lançamento não é atividade discricionária, é vinculada à lei. Se existe no ordenamento jurídico paulista uma lei que determina o direito de autorregularização, que privilegia o princípio de cooperação entre fisco e contribuinte, não teria por que autuar o contribuinte, nesse caso, por crédito indevido, se não trouxe nenhum prejuízo ao erário. Em nenhum momento esses créditos questionados foram utilizados para abater o débito do imposto de ICMS. Assim que o contribuinte percebeu o equívoco, pediu o direito de autorregularização para o fisco e estornou os créditos. Aí o fisco não atendeu, o fiscal não atendeu, por um outro motivo, falando de denúncia espontânea, que não é nem o caso. Então essas são as questões básicas, por isso que não é tão clássico o caso, não é tão clássico. Os pedidos de vistoria técnica até agora não vieram nenhuma resposta, todas as notas fiscais têm PIN. Apenas argumentando tanto quanto ao item 1, caso mantido, o fiscal acolheu ou exigiu imposto a 7% das notas fiscais que as condições de venda eram a CIF e aplicou 18% nas notas fiscais que as condições de venda para a Zona Franca eram FOB. Então, caso seja mantido alto, o que se admite apenas ao amor ao debate, que seja reduzido ao item 1, aplique a alíquota de 7% em todas as notas fiscais. O fiscal em nenhum momento provou que as mercadorias não foram nem para... Não estou falando nem da Zona Franca, que não há nenhum documento que não foram internacionalizadas. Está em aberto ainda. Segundo, que não foram para o estado do Amazonas. O contribuinte apresentou PIN de documentos de todas as notas fiscais, e os que eram FOB não tinha como enviar os conhecimentos de transporte, aquele tag também que passou por todos os pedágios. Mas em nenhum momento provou também que o contribuinte está em conluio nessas vendas FOBs para se beneficiar. Então não tem como aplicar 18%. E para afastar as notas fiscais onde foram devolvidas mercadorias. E apenas para terminar aqui, aí, não cansar muito os doutores, e caso seja mantido o que se admite por hipótese, que seja recapitulada a multa, no artigo 527, inciso 5, a linha O, porque não se trata de crédito indevido, porque o contribuinte não se creditou do ICMS. Ele não utilizou esse ICMS para bater do seu débito. Ele não utilizou esse ICMS, que foi questionado e nem existe mais na sua escrita, que foi estornado em janeiro, fevereiro e março, para abater o seu débito. Não fez o creditamento, conforme dispõe o artigo 20 da Lei Complementar 87/96. Muito obrigado à atenção dos senhores, estou aberto a qualquer questionamento. Obrigada, doutor André, aí, pela sua exposição clara, né? E doutor Rubens, então, o relator com a palavra, por favor. Senhor presidente, eu gostaria, se for possível, de ouvir o doutor Pedro, antes de meu voto, Tá. que ele pode ter até uma alteração aí, dependendo da situação, Sim. Então, se for possível. Então, doutor Rubens, a minha manifestação está baseada no seu voto, então acho que seria melhor primeiro o doutor ler o voto, e aí como o doutor faz uma consideração especial, aí eu falo em seguida, pode ser? Tá certo, claro. Obrigado.
Então, como exposto, a acusação de falta de pagamento do imposto em saídas para a Zona Franca de Manaus, sem comprovação do enterramento, e de falta de estorno do crédito em saídas isentas para as zonas incentivadas, sem direito à manutenção do crédito. Então, quanto ao item 1, eu aplico a literalidade da legislação, do artigo 84, do anexo 1 do RICS, né? Que exige a prova da constatação do ingresso da mercadoria na zona incentivada, divulgada pela SUFRAMA, ou a apresentação do parecer da SUFRAMA impedido de vistoria técnica no momento da notificação do fisco, como condições para a isenção do ICMS para cada remessa. Então, notificado pelo fisco, o autuado não apresentou algum dos documentos previstos na legislação, quais sejam prova da constatação de ingresso ou o parecer conjunto exarado pela SUFRAM e pela Cefaz do Amazonas, impedido de vistoria técnica, ou a comprovação na foto dos documentos relativos aos itens interiores, o recomendo do imposto. As exigências fiscais referentes às saídas para a Zona Franca de Manaus são de total conhecimento do autuado, pelo menos deveriam ser, não lhe cabendo, após a autuação, criticar as regras às quais todos estão sujeitos. As provas da entrada física da mercadoria no destino são válidas para a eleição da alíquota a ser utilizada no cálculo do imposto exigido no AIM, mas, isoladamente, são ineficazes como meio de prova do ingresso da mercadoria na zona incentivada. Assim, a comprovação da entrada física da mercadoria no destino é, obviamente, necessária, mas não é suficiente para a constatação do ingresso na Zona Franca de incentivo fiscal, constatação essa que possui um caráter formal e depende da manifestação da SUFRAMA, conforme prevê a norma, que é de conhecimento geral. Então, a utilização da alíquota de 7% e não de 18% no cálculo do imposto exigido no AIM depende da inequívoca comprovação do ingresso físico das mercadorias na região do destino. Na hipótese em que não haja provas nesse sentido, presume-se interna a operação nos termos da legislação tributária, independentemente de quem contratou a transportadora. O pedido de vistoria técnica direcionado à SUFRAMA, formulado pelo contribuinte após o início da ação fiscal, é inócuo, pois não havia espontaneidade naquele momento. Quanto às questões de fato, alega autuado que a nota fiscal 73454, taxada a 18%, teria sido objeto de devolução pelo destinatário. Nesse sentido, o auditor expõe que a operação acobertada por essa nota fiscal não foi reconhecida pelo destinatário, não possui conhecimento de transporte associado, não há registro de que tenha cruzado as fronteiras desse estado e tampouco teve seu ingresso na Zona Franca de Manaus comprovado. Por essa razão, foi objeto da autuação. Eu concordo com o auditor, o suposto destinatário desconhece a operação, não há qualquer documento que comprova a saída da mercadoria do território paulista, deveria, então, ser mantida a exigência do ICMS calculado, a alíquota interna de 18%. E quanto às demais 6 notas fiscais, que, segundo afirma o autuado, as folhas tais também foram objeto de devolução, não houve oposição do auditor ou da representação fiscal, de forma que aceita o fato alegado e as afasta do débito fiscal. Estão citadas aqui 6 notas fiscais pelo número. Quanto ao item 2, o contribuinte remeteu mercadorias com destino a Guajará-Mirim, Brasileia, Cruzeiro do Sul e Epitácio-Holândia, no Acre e Tabatinga, no Amazonas, em operações isentas, sem o direito à manutenção do crédito, mas deixou de tornar esses créditos. Não há nenhuma controvérsia quanto aos fatos. Eu alego ao autuado, todavia, que sua conduta não teria resultado em prejuízo ao operário, pois os créditos não chegaram a ser aproveitados de fato. Trata-se de um fator que não tem relevância na caracterização da infração, pois o contribuinte deveria ter estornado os créditos no período em que ocorreram as respectivas saídas isentas. Se a escrita fiscal do autuado apresentava ou não saldo credor no período, nada disso altera a exigência do crédito não estornado, pois a legislação não dispõe desta forma. Assim, cabe ressaltar apenas a título informativo que o período em que o autuado deixou de estornar créditos exigidos nesse AIM vai de maio de 2019 a novembro de 2022, e só a partir de abril de 2022 se verificou o saldo credor nesse critério do autuado após o estorno dos créditos, conforme a folha 5. Desta forma, os créditos indevidamente mantidos pelo autuado compensaram indevidamente o imposto a pagar por praticamente 3 anos entre 2019 e 2022. Mas, como exposto, trata-se de informação acessória, pois verificada a falta de estorno de créditos, impõe-se a lavratura do auto de infração, sendo irrelevante a existência ou não de saldo credor no período, e também irrelevante qualquer ato praticado pelo contribuinte após o início da ação fiscal, onde não existe benefício da denúncia espontânea. A lei não faculta ao contribuinte a possibilidade de autorregularização após o início da ação fiscal, como já exposto, onde não há espontaneidade.
A existência do programa nos conformes é relevante no caso desse processo, pois não há qualquer norma que afaste o poder e dever do auditor fiscal em lavrar o auto de infração em face de infrações que implicam ou possibilitem, direta ou indiretamente, falta de pagamento de imposto, como, por exemplo, falta de estorno de crédito. Quanto à multa, as multas estão previstas na legislação, não verifica o erro na capitulação da penalidade, a exata subsunção da conduta praticada pelo autor da conduta descrita na linha J do inciso 2 do artigo 85 da 6374. Não se trata, como o prefeito atuado, de mero erro na escrituração fiscal, mas de falta de estorno de créditos, hipótese onde há penalidade específica prevista, e a atualização do valor básico da multa, súmula 13, 527A não se aplica, taxa de juros, súmula 10. Então, com isso do presente recurso ordinário, dá-se o provimento parcial, reduzindo o item 1. Eu vou só fazer umas correções de português aqui no texto, enquanto o doutor Pedro expõe aí o posicionamento dele. Presidente, por favor. Obrigada. Rubens, está aberto aqui, você não registrou, né? Então, está aberto. Eu me registrei justamente para poder fazer a correção. Tá. Agora, então, Pedro, por favor, você pode se manifestar, só não dá para incluir aqui para a gente acompanhar, né? Mas... O que os senhores preferem? Eu posso aguardar um pouco os dizeres aí do doutor Rubens para depois eu colocar minha manifestação e todos acompanharem. Acho que aí fica melhor, né? É melhor, sim. Então, vou deixar, porque é erro de português e isso aí não tem necessidade de atrasar a sessão por causa disso. Eu vou já gravar o voto. Tá. Pronto. Ok, então, já está aqui o pedido, então já concedido, Pedro, para a sua manifestação. Deixa eu só fazer uma pergunta. O Rubens, depois que foi feita o pedido de vistoria técnica, mesmo que eventualmente fora do prazo, foi constatado que as mercadorias estavam lá? Qual foi o resultado disso? Não teve. E quando foi a entrada dessa vistoria? Depois do 15 de janeiro. 15 de janeiro. A notificação foi dia 11 de janeiro, o pedido foi dia 15 de janeiro. De que ano? 2024. Posso, então, proceder minha leitura, senhora presidente? Pode sim. É bem simples, no sentido de não excluir as notas fiscais que o doutor Rubens está excluindo da acusação, né? Então, com todo respeito ao voto do ilustre relator, entendemos que o auto há de ser mantido na integralidade. É isto porque o autor do feito se manifestou sim sobre as demais 6 notas fiscais que a autuada diz que houve a devolução, folhas tais. Quanto ao mérito da arguição, devoluções de mercadorias pressupõem seu recebimento pelo destinatário, que implicaria na sua internalização para posterior devolução, fatos que não ocorreram. Ademais, eu voltando a falar agora, né? Ademais da análise dos autos, não logramos encontrar provas nos moldes exigidos pela legislação com relação às devoluções alegadas pela autuada, motivo pelo qual não se pode excluí-las da autuação. Então, somos pelo não provimento do recurso ordinário. Este é o nosso parecer, senhora presidente. Obrigado. Senhora presidente. Obrigada, doutor Pedro. Sim. Pois não, os debates estão abertos. Eu fui aqui às folhas 1734, apontadas pelo doutor Pedro, e o fiscal, ele argumenta em relação à nota fiscal número 73454, expõe aqui os motivos, inclusive os quais eu acatei, mas não há menção às demais notas fiscais, então por isso eu mantenho aí o voto. E ainda tem a questão, senhores, de que, no nosso entender, não há prova desse retorno, quer dizer, dessa devolução, ou seja, ela alegou e não provou. Então, não há por que se retirar da acusação essas 6 notas fiscais. O que eu estou pensando aqui em relação a essa vistoria técnica, porque denúncia espontânea pelo 138 é você pagar antes de fiscalização, e aí você não paga multa, só juros. Não dá para estender denúncia espontânea para
qualquer coisa que seja eventualmente uma regularização, porque pressou em pagamento, né, pelo DARI, sem multa, por conta de ter sido feito o pagamento antes da fiscalização. Eu acho que, se foi feita a vistoria técnica, mesmo que já iniciada a fiscalização, isso deveria ter um fim, que o fiscal deveria perguntar. Assim, né? Está cortando seu áudio, Rubens, eu não ouvi. Ele não há previsão para isso. Ele ser notificado, falar, espera aí que eu vou pedir fazer agora. Não fiz antes, Não, existe previsão para fazer vistoria técnica, só que não há vedação para ser feita no curso da fiscalização. Olha, vamos lá, 120 dias da remessa da mercadoria, sem que haja havido a sua comunicação do ingresso nas áreas motivadas, será o contribuinte notificado no prazo de 60 dias, apresentar a prova da constatação do ingresso, parecer conjunto da SUFRAMA, em pedido de vistoria técnica ou apresentar a prova de pagamento de impostos. Mas o prazo de 120 dias, no caso, foi para a vistoria técnica, está em conformidade? 120 dias na remessa da mercadoria. Para entrar com a vistoria técnica. Para apresentar isso aí. Qual artigo? Desculpa, doutor Rubens. Qual artigo? O parágrafo 9º do 84. Deixa eu ver aqui. É porque o parágrafo 7º fala até o lançamento de ofício. Doutor Adolfo, gostaria de pedir vista para verificar isso? Eu vou pedir para entender. Não que eu acho que o contribuinte tenha razão ou não, mas o que me parece que claro que denúncia espontânea não é, então deveria ter sido ao menos analisado isso, né? Verificado se. E esse prazo que se coloca contra o contribuinte, né, é um prazo meio difícil, porque se a SUFRAMA demora para internalizar, o contribuinte fica vendo aviso. E faz tempo que eu não jogo o caso do SUFRAMA. O último acho que foi lá com o Rubens na segunda Câmara, Rubens, lá, sei lá, 14ª, 15ª, 2014, 2015. Eu vou pedir vista, então. Está solicitado aqui. Eu acho interessante, é bom para constatar esses pontos aí que foram levantados, né, essas questões. Então, a vista fica concedida para o doutor Adolfo e ele sai em vista, doutor André. Voltará numa outra oportunidade. E isso acompanha a pauta, tá bom? Não deve demorar muito, tá? Obrigada aí pela sua presença, sua participação. Eu que eu agradeço, é sempre um prazer, uma honra. Boa sessão para você. Obrigado, abraço. Se quiser permanecer, também fica à vontade. Tá? Então, vamos seguir. Nós temos mais uma advogada, mas aqui acho que já foi feita a sustentação oral, né, doutora Maria? Porque o seu caso é da Herbalife. Sim, exato, doutora. É só para acompanhar. Né? Então, aqui saiu em vista para o doutor Rubens e para mim. Eu vou aqui anunciar e eu ainda vou também registrar aqui o meu voto. Então, doutor Flávio, que eu não estou vendo o doutor Flávio. Acho que ele caiu. Caiu. Verdade. É que quando o doutor André saiu, eu achei que, né, mas agora falei, ué, cadê ele? Ele não está, então vamos ter que aguardar. Está voltando. Eu vou também aqui pegar meu voto, que com essa confusão aí no início, eu acabei não. Eu tenho aqui que também separar para registrar. Então, eu vou fechar aqui, vamos aguardar um centímetro.
Estou falando mudo. Ele caiu aqui, né, na sessão, e acho que do empate também. Ah, não, senão fica vermelhinho aqui no empate, né? O nome dele está aparecendo. O sistema atualiza, muda e a gente depois se perde. Não foi o que aconteceu comigo. Mudou a tela, eu acho, e depois eu não conseguia usar dele. Hoje está complicado, né? Mas dá certo. Rubens, tá aberto aqui. Eu vou abrir os outros também, que aí a gente vai registrando, né? O seu é o primeiro. Olá, eu caí, estou retornando. Como voto vista. Oi, Flávio. Olá. O Dr. Bergamini vai pedir vista no processo? Ah, você já não estava mais, né? Não, eu terminei caindo a hora que o Dr. Bergamini começou a falar. Antes. Ah, tá, porque eu só vi depois, assim, achei que você tinha caído depois. Ele pediu vista, saiu em vista, sim. Aí Tá só bom. quando eu anunciei o caso da Herbalife que eu vi que você tinha caído, eu não tinha visto também sua mensagem. Eu caí. Então Estou com a saiu em dificuldade vista. aqui, estou com só o monitor aqui, o outro apagou. Ah, é? Mas Bom, dá para continuar, então? dá para continuar, vamos assim. Tá, vai ser o caso da Herbalife. Então, eu vou anunciar, a doutora Maria Aline está acompanhando, porque foi feita a sustentação oral, né? Anteriormente, saiu em vista para o doutor Rubens e para mim. Então, eu vou anunciar, aí você faz um breve relato e a gente registra a vista. Então, vamos para o caso do auto de infração 5024-280, que é a Herbalife International do Brasil. Doutor Flávio é o relator, é um recurso de ofício e saiu em vista. Então, eu peço só um breve relato, doutor Flávio, enquanto a gente registra aqui, por favor. Bom, é um caso de revenda porta a porta, né? E estava se cobrando o ICMS ST, tá? No recurso que eu fiz, eu estava conhecendo e parcialmente provendo, tá? Apenas para afastar as operações de transferência entre estabelecimento do mesmo titular. Tá? De resto, eu estava mantendo alto, principalmente porque a autuada ela colocava para os consultores dependentes que ela seria a responsável pelo pagamento de imposto, tá, em material disponibilizado aos consultores e depois ela alega que o imposto não é com ela. Basicamente isso. Então, obrigada, Flávio. Então, Rubens, por favor, para o seu voto de vista. Eu estou registrando aqui o meu.
Então, de falta de pagamento de imposto, né, por substituição tributária. O auto foi cancelado em primeira instância. E eu pedi vistas no processo para, respeitosamente, analisar a situação fático-jurídica em que envolve a acusação fiscal, a qual apresenta circunstâncias peculiares, com as vênias do relator, a quem adota o bem elaborado relatório, apresenta entendimento diverso quanto à procedência do auto de infração. Como visto, o fisco acusa o autuado de haver deixado de pagar o imposto devido por substituição tributária nas vendas de mercadorias aos revendedores independentes, que, por sua vez, as revendem na modalidade porta a porta. O AIM foi cancelado em primeira instância, pois o julgador entendeu corretamente que a condição de substituto tributário não poderia ser atribuída à autuada sem existência de regime especial nesse sentido. Eu destaco, então, os trechos da decisão recorrida. Com base na disciplina expressa pelo artigo 288 do RICMES, o fisco argumenta ser obrigatória a imposição de regime especial para a autuada, ainda que tal regime não exista de fato para o caso concreto. A disciplina do referido artigo deve ser imposta à autuada, atribuindo-a à condição de substituto tributário e, portanto, tornando-a responsável pelo pagamento do imposto devido nas operações subsequentes de venda realizada porta a porta. É certo que a autuada figura como remetente de revendedores, consultores independentes, que realizam vendas exclusivamente a consumidor final pelo sistema porta a porta, atendendo plenamente às condições estabelecidas pelos incisos 1 e 2 do artigo 288 do RICS, ainda que a autuada realize operações de saída de outra natureza. Portanto, são improcedentes as alegações de defesa que tentam demonstrar o desenquadramento da disciplina do 288. No entanto, a atribuição de responsabilidade por substituição tributária do artigo 288 está condicionada à concessão de regime especial pela Secretaria da Fazenda, conforme a exigência do parágrafo 3º do artigo 288. É fato incontroverso, eu estou lendo a decisão recorrida, tá? É fato incontroverso que não fora concedido à autuada qualquer regime especial relativo à sua condição de remetente de revendedores que realizam vendas a consumidor final. A ausência de regime especial é questão fundamental de mérito da acusação elaborada pelo fisco no presente AIM, que resulta inevitavelmente na convicção de improcedência da acusação, não podendo a autuada ser obrigada ao pagamento de CMS-ST. Não prospera as alegações acusatórias no sentido que seria possível superar a ausência do regime especial no caso concreto, em razão da possibilidade legal da Fazenda impor regime especial em determinadas situações, e é improcedente a acusação fiscal. Tá certo? Essa é a decisão recorrida. A norma aplicável é o artigo 288, que diz que fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto ao remetente ou prestador de serviço, estabelecido nesse Estado, relativamente ao imposto devido nas subsequentes operações ou prestações realizadas pelas pessoas adiante indicadas, que, a critério do fisco, estiverem dispensadas na inscrição no cadastro de contribuintes. Revendedor que realize vendas exclusivamente ao consumidor final pelo sistema porta a porta. Parágrafo 3º, essa é a questão. A atribuição da responsabilidade prevista nesse artigo será efetivada mediante regime especial, tá bom? A responsabilidade é efetivada através de regime especial. O artigo não atribui responsabilidade, tá bom? Diz que ela é obtida por regime especial, que deverá ser solicitado pelo responsável tributário à Secretaria da Fazenda, conforme disciplina por ela estabelecida, na qual ficarão as regras, etc, etc, etc. Tá certo? O fisco se apega nesse deverá, tá? No sentido assim, que ele era obrigado a pedir. A minha leitura não é essa. O regime especial deverá ser solicitado pelo responsável tributário, ou seja, o responsável tributário é a pessoa que deve solicitar esse pedido. Deverá ser solicitado pelo responsável tributário, tá? Então, de fato, apenas através de regime especial poderia ser atribuído ao autuado a responsabilidade pelo recolhimento do imposto incidente nas vendas posteriores realizadas pelos revendedores, os quais são, perante a lei, os contribuintes do imposto devido nas vendas por ele praticadas, independentemente de qualquer acordo ajustado entre estes e a empresa autuada, os quais não possuem o condão de alterar a definição legal do sujeito passível à obrigação tributária. Desta forma, a legislação determina que, em condições gerais, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto incidente nas vendas efetuadas pelos revendedores independentes cabe a esses próprios revendedores, exceto se o fornecedor de mercadoria estiver enquadrado em regime especial que o torne substituto tributário em relação a esse tributo,
que nesse caso deverá ser recolhida antecipadamente. A adesão ao regime especial que atribui ao interessado a condição de substituição tributária é facultativa, sendo que o parágrafo 3º do artigo 288 acima, quando dispõe que o regime especial deverá ser solicitado pelo responsável tributário, não determina a obrigatoriedade da solicitação, mas apenas determina que essa solicitação deverá ser realizada através da disciplina estabelecida pela Cefaz. Portanto, com as devidas vênias, não há como acatar as alegações da representação fiscal, no sentido que a adesão ao regime especial seria obrigatória, pois, se assim fosse, a legislação teria atribuído aos contribuintes que operam nos modos do autuado a condição de substituto tributário, independentemente de qualquer regime especial. O que a norma determina, como já exposto, é que a solicitação de regime especial siga a disciplina estabelecida pela Cefaz. Portanto, o autuado não era responsável pelo recolhimento antecipado do imposto incidente nas vendas posteriores ao consumidor final, realizadas pelos servidores independentes, pois não havia regime especial nesse sentido. É certo que o fisco pode impor regime especial de ofício aos contribuintes, e certamente poderia, na verdade, deveria ter feito isso, né? Mas antes das operações, certo? Depois, não dá, né? O que não se pode fazer é aplicar um regime especial de ofício no bojo de um AI, com efeitos retroativos, buscando exigir do contribuinte um tributo que, à época dos fatos, não lhe cabia recolher. Não existe qualquer norma que obrigue um contribuinte a formular consulta tributária à Cefaz, consulta essa que é eminentemente facultativa, de forma que o desentendimento com qualquer notificação contendo essa determinação não caracteriza embaraço à fiscalização. Quer dizer, o fisco notifica, olha, você está obrigado a fazer uma consulta. Não existe isso, né? Portanto, a acusação fiscal é de fato improcedente por ilegitimidade passiva. Subsidiariamente, concordo com a FESP no sentido que o autuado agiu de forma dolosa, pois comunicou aos seus revendedores que o valor do ICMS incidente nas vendas futuras estava incluído no preço pago por esses revendedores nas aquisições junto à Herbalife, ou seja, a Herbalife cobrava dos seus revendedores o valor do ICMS incidente nas vendas futuras, mas embolsava esses valores como lucro. Vejamos o que expunha a Herbalife a seus vendedores. Pergunta: tenho que pagar algum outro valor além do preço dos produtos? Resposta da Herbalife: em seu pedido serão cobrados também os impostos sobre a revenda dos produtos, ICMS de substituição devido pelos consultores independentes. Portanto, não se aplica ao caso a homologação tácita a que se refere ao artigo 150, parágrafo 4 do CTN, o qual é afastado em hipótese de dolo. Considero superados os demais argumentos de mérito apresentados pelo contribuinte, em especial quanto à suposta ausência de suposição das operações, a literalidade do artigo 278 do IFES. Então, eu conheço o recurso de ofício para negar seu provimento, manter, então, o cancelamento da auto-infração. Sim. Ok, obrigada, Rubens. Eu só observei, eu vou aqui falar rapidamente o meu voto, que foi no Verdade. Está errado. Se puder voltar, eu arrumo. Você vai ter que pedir aqui para abrir. Então, eu vou falar meu voto. Ele foi. Eu pedi vistas também, junto com o doutor Rubens, porque o caso chamou atenção, né? Já teve o debate anteriormente, o início do debate, quando foi proferido o voto do doutor Flávio. O doutor Rubens já tinha levantado alguns pontos. Então, eu quis também pensar um pouco e observar, né, com mais vagar esse caso. Então, até o recurso de ofício, então acho que aí você se confundiu porque negou o provimento, né? E colocou no registro provimento. Então, eu digo que eu adoto bem elaborado o voto do doutor Flávio, né, relator, a quem rendo minhas homenagens. O AI foi cancelado pela decisão monocrática, que vou só falar rapidamente. Eu destaquei o artigo 288, inciso 1º, a linha B, do regulamento, aqui trazendo também os pontos, e foi no mesmo sentido do voto do doutor Rubens, negando provimento em razão dessa, vamos dizer assim, dessa falha, dessa brecha na legislação, né? Quanto à questão da substituição tributária, até vou abrir também a palavra ao doutor Pedro, né, que eu acho que também vai querer se manifestar nesse ponto da substituição tributária, a previsão na legislação, porém, o regulamento, esse artigo 288, como foi aqui mencionado, né, e está no meu voto também como fundamento, ele deixou essa
essa brecha, né? Quer dizer, ficou essa abertura para será efetivada mediante regime especial. Então, eu vejo que teria essa condição, no mesmo sentido do voto aí do Dr. Rubens, essa condição, né? E seria necessário esse regime especial, o que não foi feito. Então, esse deverá, na verdade, eu entendo que ele não estaria obrigado, porque seria efetivado, ele não estava obrigado a pedir esse regime especial, que não teve, isso em conteste aqui nos autos, né? E por isso, então, eu entendo que a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos. O Estado poderia ter exigido de ofício essa aplicação dessa substituição tributária, aí, de acordo com a lei, né? Mas o regulamento ele deixou essa abertura, né? No artigo 288, então não foi exigido de ofício, e concordo também aí com relação, né, ao pleito de decadência, porém entendo que deve ser mantido o cancelamento do auto de infração. Então, esse é o voto recurso de ofício não provido. Então, aqui, eu tinha aberto aqui, eu achei que tinha tido um erro meu no registro, mas este registro está correto, né? Não provido, e abrindo para o Dr. Rubens habilitando e concedendo a manifestação da representação fiscal. Eu tive um problema aqui no meu parte, não estava abrindo. Eu vou ler aqui rapidinho os votos do Flávio e seu, presidente. Só um segundo. Mas quando registrado, Pedro, aí você avisa a gente já. Já registrei. Já está corrigido. Já estou registrando, senhor presidente. Está em andamento. Flávio, se você quiser também trazer alguns pontos, né? Você falou mais sucintamente o seu voto, mas se o doutor Bergamini também tiver alguma pergunta com relação ao voto do doutor Flávio, que ficou. Então, presidente, acho que não, acho que é isso mesmo. Eu considero que válido o regime especial, conforme prevê o artigo 288, porque ele deverá ser pedido. Então, ele cometeu, na minha visão, mais uma infração ao não solicitar o regime especial, e a Fazenda só aplicou que seria a obrigação do contribuinte aí, tá? Mas acho que era essa linha, o voto, acho que não mal, mas já debateu bastante, está bem claro. Obrigado, presidente. Senhora presidente, posso então proceder à leitura da minha Sim, manifestação? sim, por favor, doutor Pedro. Eu já registrei, se os senhores quiserem acompanhar. Então, com todo respeito ao voto do ilustre juiz com vista, não podemos concordar com seu posicionamento. Conforme exposto em nossas contrarrazões de recurso ordinário, as folhas tais, para o caso em exame, o que fundamenta a cobrança do imposto não é o regime especial, como crê o ilustre julgador, mas sim a lei, especificamente a 6374, que em seu artigo 8º, inciso 2º, dispõe. Então, artigo 8º. São sujeitos passivos por substituição no que se refere ao imposto devido pelas operações ou prestações com mercadorias e serviços adiante nominados. Então, item 2. O remetente da mercadoria, comerciante, industrial, produtor, cooperativa ou qualquer outro estabelecimento, pessoa de direito público ou privado, relativamente ao imposto devido nas subsequentes operações realizadas por representante, mandatário, comissário, gestor de negócios ou adquirente da respectiva mercadoria, quando estes, a critério do fisco, estejam dispensados da inscrição na repartição fiscal, que é exatamente o caso dos autos. Ou seja, para quem que está sendo vendido? Para revendedores porta a porta, pessoas físicas, que são pessoas que não estão, que são pessoas que estão dispensadas de inscrição na repartição fiscal. Então, assim, a obrigação tributária está definida em lei e vale desde a sua promulgação, determinando que a autuada, por estar enquadrada nas condições previstas, é sujeito passivo de substituição.
Portanto, o artigo 288 do regulamento não instituiu a obrigação, apenas veio regulamentar a forma como esta sujeição passiva por substituição será efetivada, inclusive determinando expressamente que o revendedor que realize vendas exclusivamente ao consumidor final pelo sistema porta a porta deverá solicitar regime especial à Secretaria da Fazenda, ou seja, é um comando mandatório, não é opcional, ele deverá solicitar, no qual se fixarão as regras para a sua operacionalização. Em outras palavras, não é o regime especial que cria o fato gerador de CMS-ST, mas sim praticar atos que causem o surgimento da obrigação, enquadrar-se nas condições estabelecidas pela regra matriz de incidência tributária, a principal delas, efetuar operações com revendedores que não têm obrigação de se inscrever no Estado, não tem inscrição estadual. Então, desta forma, não só a legislação é clara em estabelecer o dever da autuada nesse caso, como também a fiscalização apurou que a Herbalife tinha pleno conhecimento de suas obrigações, uma vez que no plano de vendas e marketing e normas de conduta, criado pela própria autuada, folhas tais, verifica-se que nas operações dos seus revendedores constavam as seguintes regras quanto ao recolhimento do imposto. Então, folhas 29. Informações sobre impostos no Brasil que serão cobrados em seu pedido. Quem escreveu isso foi a própria autuada. Todos os preços da lista de preços da Herbalife incluem o ICMS devido da Herbalife, mas não incluem o ICMS devido pelo consumo independente referente à substituição tributária, imposto devido sobre a revenda dos produtos. Esse valor de imposto varia de estado para estado, pois os consultores independentes estão sujeitos a regimes especiais de tributação de ICMS estabelecidos entre a Herbalife e as autoridades fiscais estaduais, que por isso que varia de estado para estado. O ICMS de substituição tributária será calculado e cobrado dos consultores independentes no momento da colocação de pedidos, de acordo com o estipulado nos regimes especiais e devidamente pago pela Herbalife Nutrition às autoridades fiscais de cada estado. Quer dizer, ela tinha pleno conhecimento que ela era que tinha que pagar isso aí. Ela falou que ela ia cobrar isso dos revendedores e está escrito aqui, ó, de acordo com o estipulado nos regimes especiais. Ela tem pleno conhecimento da obrigação que lhe cabia. Ou seja, ínclito juízes, evidente o dolo da autuada quando em suas próprias orientações aos revendedores expõe que o ICMS-ST será calculado e cobrado dos consultores de acordo com o estipulado em regimes especiais, que a autuada tinha a obrigação, de novo, legal, de solicitar junto à Cefaz e não o fez, e recolhido pela Herbalife às autoridades fiscais de cada estado. Assim, resta claro o enriquecimento ilícito da autuada, quando cobrou o imposto de seus revendedores e não o repassou ao erário, em operações tributadas previstas pela legislação. Portanto, privilegiar a argumentação de que a ausência de regime especial seria a questão fundamental para o desvio da questio seria permitir que a autuada alegasse sua própria torpeza para não recolher o tributo e enriquecer licitamente, com o que não podemos concordar. Assim, de rigor, o provimento do recurso de ofício para o restabelecimento do exordial. Já com relação ao voto do juiz relator, data máxima vênia, parece-nos que há supressão de instância no presente caso. Isto porque observa-se pelo teor da decisão de primeira instância que o julgador não se pronunciou a respeito de vários argumentos levantados na defesa, uma vez que cancelou o auto por entender como suficiente o fato da autuado não possuir regime especial. Assim, caso a Câmara conclua que este entendimento deve ser reformulado, seguindo o voto do relator neste ponto, os autos devem retornar à primeira instância para que essa se pronuncie sobre os demais argumentos suscitados na defesa. Entendemos que não pode o juiz da Câmara adentrar os demais argumentos trazidos na defesa, por exemplo, que foi o caso, a transferência de mercadorias entre estabelecimentos, antes da primeira instância fazê-lo, sob pena de não ser respeitado o duplo grau de jurisdição. Ademais, de rigor que o duplo grau de jurisdição é medida amplamente prevista no ordenamento pátrio, sendo, portanto, medida que se impõe independente de arguição da representação fiscal ou da autuada. Assim, somos pelo provimento de recurso de ofício, com o restabelecimento do AIM nos termos em que foi lavrado, devendo os autos retornarem à primeira instância para que esta se pronuncie sobre os demais temas suscitados na defesa. Este é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado. Obrigada, doutor Pedro. Então, os debates abertos. Deixa eu perguntar. Eu estou lendo os votos. Então, a Rosário
acompanha a decisão monocrática para cancelar o AIM, e dizendo que haveria a necessidade de o fisco enquadrar a Herbalife como substituta, né? E aí tem essa exigência de ofício. E aqui, Rosário, é mencionado o artigo 488 e 489 do RICMES, mas eu estou tendo problemas, vou até compartilhar a tela aqui, eu estou tendo problemas para acessar a legislação. Eu estou tendo... cadê? Não sei se estão vendo aqui a tela, né? Tá ruim, não consigo ver. O que diz esses artigos? Não, esses artigos foi citado apenas a título de exemplo mesmo. O 288 que é o artigo pertinente aqui ao caso, né? 288. 288, que nós citamos, que a decisão monocrática do Rubens citou, eu citei, que é o artigo específico aqui, né? Que trata do regime especial. Então, esse é o ponto Entendi. dessa questão, né? O parágrafo 3º, eu acho, né? Está mencionado aqui, grifado. Rubens, se você quer falar, está com a mão levantada. E está falhando. Está falhando, Rubens. Oh, meu Deus, o que tem com esse microfone meu? Está ouvindo agora? Sim. Toda hora isso. Bom, com relação à questão da atribuição da responsabilidade da substituição tributária ao autuado, quer dizer, se a Fazenda entendesse que isso ele já é substituto tributário por lei, não haveria necessidade de regime especial, certo? Se a lei já atribui a ele como substituto tributário, por que está falando de regime especial, né? Dizendo que essa responsabilidade é caracterizada através de um regime especial, né? Faz sentido, na minha opinião, ter regime especial se a lei já fala que ele é responsável, que ele é substituto tributário. E a questão do deverá, só rapidamente, assim, olha, esse regime especial deverá ser solicitado conforme disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda. Diz que a solicitação deve acontecer de acordo com a disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda, e não através de uma outra forma. Então, é só isso. Entendo que o fisco deveria ter aplicado o regime especial de ofício, tá, aqui. Entendo que a autuada da Jocondolo cobrou o valor dos seus vendedores e não repassou ao fisco, mas a lei não está a favor do fisco nessa situação. É só. Então você está tendente a acompanhar a Rosário, Rubens, é isso? Entendi? Não, ele... Isso. O voto dele é que ele botou não provido, quer dizer, o registro. Eu só troquei o registro, mas eu já consertei. O não provimento do recurso de ofício. Entendo que está certo o julgador monocrático. Na verdade, até eu que acompanhei o Rubens, ele tinha disponibilizado já o voto e eu ainda fiquei para... Nem mandei para vocês antecipadamente. Aqui só também, né, colocando essa questão que foi colocada pela representação fiscal do dispositivo da lei, eu até concordo, né, que está no dispositivo da lei, mas veio o regulamento e disse outra coisa. Então, acho que esse é o ponto, né, que também me parece que foi levantado e colocado pelo doutor Rubens, né? O regulamento, que é o artigo 288, como foi perguntado aí pelo doutor Bergamini, esse 288 parágrafo como grifado, ele colocou de uma outra forma, né? Talvez até extrapolando a lei, aí seria uma outra questão que poderia ter sido levantada, não teve essa questão do regime especial, esse deverá, né? Seria o poderá, então, que deu margem a essa discussão toda. Então, o artigo da lei, como trouxe o artigo 8º, né, colocado pela representação fiscal, eu até entendo que tem um fundamento que está dizendo a representação fiscal, que deixa, né, me deixou um pouco na dúvida, mas pensando, eu acompanho a decisão monocrática em razão do artigo do regulamento, né? E que não foi levantada assim inconsistências entre os artigos, né? Então é isso. Então por isso eu votei nesse sentido
Mas entendo que o caso é meio assim, né? Tem essas questões complexas um pouco. Eu li aqui o voto do Rubens. Eu vou acompanhar. A cobrança, o imposto pode eventualmente ser devido, mas não pode ser cobrado pela forma errada, né? Então, eu acompanho os votos da Rosália e do Rubens. A infração deixou de pagar, né, de falta de pagamento, e ele teve outra infração, que foi da obrigação do regime, de fazer o regime especial. Então, é essa situação que eu achei assim, né, diferente, e por isso que eu também pedi vista para pensar melhor, e o Rubens já tinha levantado isso no debate, e o voto dele, então eu também acompanhei, até, na verdade, eu acompanhei o Rubens, porque ele disponibilizou anteriormente. Então, é isso. Está sem som, não estou nem ouvindo. Está ouvindo agora? Não, está cortando. Você precisa chegar mais perto. Não, agora eu ouvi. Não, o microfone é aqui, não é no computador. É aqui no microfone. Só que algum problema tem o programa que ele corta só o meu, né? Não sei por quê. Estão ouvindo agora? Agora sim. Tá. Só para deixar claro assim que eu não adoto aquela linha de que foi usada, inclusive na sessão passada, que, por exemplo, a infração é que ele não entrou no regime especial, então não pode acusar de falta de pagamento de imposto, porque é uma coisa. Não. Se a lei atribuísse a ele o dever de entrar com um pedido, alguma coisa desse tipo, isso resulta em falta de pagamento de imposto, a infração é de falta de pagamento de imposto, obviamente, tá? Só isso aí, para não deixar claro que a minha posição é essa. Se falta de emissão de nota fiscal, tem que cobrar imposto. Não tem, né? É isso aí. Ok, então, podemos encerrar os debates? Sim. Sim. Então, encerrando os debates, verificando o quórum, que, na verdade, só o doutor Adolfo que vai votar, né? Confirmar e votar. Iniciando a votação. Eu vou votar com a Rosália para dar a composição da votação, né? Para o desempate ser dela. Pode ser, mas está no mesmo sentido, né? Então, acho Só para facilitar a contagem, sim, né? ok. Então, encerrando a votação, então, o resultado, que registrando do voto vencedor, doutora Aline, o recurso de ofício ele foi não provido, tá? Então, o recurso de ofício se faz conhecido, não provido. Registrando aqui que deu essa pergunta aqui no sistema, então o meu voto de vistas, que é o voto vencedor, e este é o resultado, doutora Aline. Agradecemos a sua presença e acompanhar. Possessão. Presidente, só um alerta, presidente. O Megacabos não foi encerrado. Não foi encerrado, tá? Eu sempre esqueço de encerrar, que eu já passo para o outro logo. Então, voltando aqui, encerrando o julgamento, né, desse caso da Herbalife, e encerrando aqui também o anterior, que saiu em vistas, encerrado o julgamento. Então, vamos ao próximo, pela ordem aqui da pauta. Então, nós temos o DRM Resinas. Este caso, eu sou a relatora, eu vou anunciar aqui, não temos mais advogados, nem acompanhando, nem para fazer sustentação oral, né? Então, esse é um caso, eu sou a relatora, o auto é o 5034873, DRM Resinas. Este voto, ele já estava aqui disponível, só tenho que registrar que ele está aqui me perguntando o resultado para registrar, mas eu acho que vocês conseguem acompanhar, né?
Estão vendo aqui? Decorrentes, espera aí. Questão que eu tenho que registrar. Esqueci como é, qual o resultado. Não provido, integralmente não provido. Tá. Então, já registrando. Então, eu vou passar aqui a leitura. Esse caso, ele já tinha entrado anteriormente em pauta, e o relatório, eu fiz um complemento do relatório, porque foi um caso que eu tinha a minha opinião, né, o meu voto tinha sido a diligência, em razão do laudo que foi apresentado, né? Então, eu acho que ficou aqui registrado o voto de preferência do doutor Bergamini. Então, eu digo, tendo em vista os debates na sessão de julgamento de 28/5 de 2025 e tendo prevalecido o voto de preferência do ilustre juiz doutor Adolfo pela não realização da diligência, então os autos retornam a mim para prosseguimento do voto. Então, aqui, novamente, eu trouxe o relato do voto, né, o recurso ordinário, na verdade, é dos solidários, são 1, 2, 3, 4, são 5 solidários, já dizendo que não teve recurso da DRM Resinas, que é a autuada, e nem do solidário Diego, né? Então, eles não apresentaram defesa nem recurso. Então, são apenas dos solidários, né? A acusação fiscal de falta de pagamento do imposto é o creditamento indevido, que as mercadorias não teriam saído do território paulista, né? Então, que a mercadoria não teve destino em outra unidade da federação, o destino estava incerto, então as vendas interestaduais foram caracterizadas conforme o artigo 84 da Lei 6374. Né? O imposto devido calculado à alíquota de 12%, mas sim, que tinha sido calculado com a alíquota de 12%, mas sim com a alíquota de 18%, então está sendo cobrada a diferença. Então, essa é a primeira infração, e a segunda com relação ao creditamento indevido, em decorrência, então, também da escrituração desses documentos, né, que não correspondem à entrada de mercadoria no estabelecimento. Aqui tem menciono no relato os argumentos, né, que os argumentos dos autuados, que foi em conjunto, então, né, a decisão em conjunto. Então, preliminarmente, que o julgador fiscal o julgamento fiscal se deu com base em provas obtidas em procedimento que foi suspenso em decisão liminar do STJ, operação resina fria e correlatos. Então, eu já estou passando aqui ao voto, né? Eu não vou ler o relatório todo, porque isso está sendo abordado já no voto, né? Então, com relação a esse ponto das provas obtidas em investigação criminal em curso perante a segunda vara judicial da comarca de Itapeva, então eles citam aqui, e teve os habeas corpus, né, nos autos do habeas corpus, então foi suspenso por decisão liminar. Então, eu digo que aduzem, então, que as provas obtidas em processo judicial suspenso e usadas no julgamento tributário, que são muitos, se vocês olharem, se os senhores olharem todas as provas, são muitos os WhatsApps, né? Os prints de WhatsApp, que foi usado no procedimento fiscal, né? Que não teria como acontecer. Cita um artigo, ou tema 1238 do STF de repercussão geral. Aí eu destaco que os trabalhos se iniciaram com a instauração da ordem de serviço fiscal, número tal, e as notificações. Né? Quanto aos responsáveis solidários, como apontado na manifestação fiscal, não há previsão legal de notificação durante o procedimento, porque é um argumento, né, desses solidários de que eles não foram notificados, então, realmente, eu concordo, não são notificados mesmo nessa fase, né, de procedimento da ordem de serviço, né? Então, com a lavratura, foi seguido o processo administrativo e os
Os solidários tiveram a oportunidade de apresentar sua defesa e o seu contraditório, então eu não vejo essa preliminar, né, que está sendo arguída, afasto a preliminar arguída, e também com relação a essa questão da investigação criminal, né? Os trabalhos foram realizados com o objetivo de apuração das condutas criminais e responsabilização dos envolvidos, e foi afastado, então, o sigilo fiscal desses investigados. Então, teve essa fiscalização, né? Essas provas foram levantadas, foram apuradas de acordo com a legislação, né? Eu não vejo que isso foi algo ilegal ou, né, o procedimento não foi correto. Então, foi autorizado o compartilhamento dos dados entre os órgãos integrantes da Força Tarefa, que é a Receita Federal e a Secretaria da Fazenda, a Procuradoria do Estado também, né, de São Paulo, a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. E aqui, então, trouxe vários, um trecho, né, da manifestação fiscal, que esclarece todos esses pontos, né, e com relação, então, à inaplicabilidade do artigo 124, inciso 1º, da solidariedade, do CTN, né, e da Lei 6374, artigo 9º, inciso 11 e 12, porque aqui a gente está analisando essa questão, né, da solidariedade. Então, eu entendo que essa solidariedade, ela pode ser, sim, né, ela está correta, e neguei provimento ao recurso dos solidários, de acordo a que não vi nenhuma nulidade na decisão recorrida. Trouxe aqui longo trecho, eu estou assim, fazendo um resumo porque é bem grande aqui, eu trouxe, o voto é longo, trouxe trechos da manifestação fiscal, também dessa, sei lá, relatório circunstanciado, né, com relação a essa responsabilização, essa caracterização da estruturação da fraude e a responsabilização dos solidários com relação a essas duas infrações. Então, também mencionei o artigo 10 da Lei da Solidariedade. A autuada foi notificada e não esclareceu os fatos que lhe foram imputados, também nem apresentou defesa nem recurso, né? Aí o laudo da auditoria, que tinha sido aquele ponto, né, da conversão em diligência, também o que foi levantado eu não aceito, aí eu me manifestei quanto a isso, né, que foi extemporâneo, foi apresentado com o recurso ordinário e foi anterior, então também não serve como prova, né? Foi datado de março de 2023. Então, anexado extemporaneamente, sem qualquer justificativa, sem motivo de força maior, sobreveniência de fatos novos, que foi o que nós tínhamos discutido anteriormente, né? A previsão do artigo 19. O modus operandi, o conjunto probatório, foi de acordo com os documentos apreendidos no mandado de busca e apreensão. Repisei esse ponto que está nos relatórios, né? Relatório circunstanciado. E, então, com isso, eu neguei provimento, e sobre a inconstitucionalidade da multa, estão corretamente capituladas, e a limitação dos juros também não é o caso aqui, porque é recente este auto de infração, de 2023. É esse o voto, senhores. Então, aqui aparece Ricardo Dias Fernandes, recorrente, mas são diversos solidários. Isso também, assim, só para mencionar que eu não registrei o dos outros. Eu acho, mas é o que o sistema me deu aqui de possibilidade. Eu acho que já tinha acontecido isso anteriormente com o caso do Flávio, se eu não me engano, e ficou registrado recurso ordinário não provido. Esse é o voto. Eu acompanho, presidente. Certos os debates. Eu também. Estão me ouvindo?
Ok, obrigada. Vocês acham que tem algum problema isso do recurso ser dos solidários? Não, né? Porque o sistema abriu, acho que é isso mesmo. Teria que informar isso, fazer um despacho, alguma coisa? Não, acho que não. Não, eu acho que Não, não é problema, a senhora citou no voto, né? Então eu vou encerrar. Está no voto, é verdade. Então, encerrando os debates, verificando o quórum. Iniciando a votação. Só falta o Rubens, conseguiu. Não foi. Agora foi. Agora foi. Então, encerrando a votação, então foi unânime o caso do DRM Resinas, né, autuada, o auto 5034.873, pelo não provimento do recurso ordinário dos solidários. Então, encerrando aqui o julgamento desse caso e vamos para o próximo da pauta. TIM SA, o auto 5034.901, doutor Flávio é o relator, não temos, né, advogado para sustentação oral, então, por favor, Flávio, com a palavra. Vamos lá, passar a leitura do relato, depois eu voto. Em face da empresa autuada, foi lavrado AIM apontando a infração abaixo. Eu destaquei. A infração é, resumidamente, acreditou-se indevidamente do CVS, lançando na GIA operações próprias, no detalhe do campo 57, em novembro de 18. Esse crédito foi tomado na forma precária devido ao pedido de restituição de tributo formulado e após notificação sobre o deferimento parcial do pedido, não foi realizado o recolhimento da importância indeferida, nos termos do parágrafo 1º e do 3º do artigo 63. Então, a autora apresentou defesa, a unidade de julgamento de São Bernardo converteu o feito em diligência para que o fisco se manifestasse e adotasse providências para trazer às autos desse processo eletrônico documentos indicados pela autuada em link da internet. O fisco cumpriu as diligências e a autuada se manifestou. A unidade de julgamento São Bernardo de Campo proferiu o julgamento mantendo o auto de infração em sua integralidade. A autuada apresentou recurso ordinário, distribuído agora para julgamento. Bom, ao voto. A acusação fiscal é de crédito indevido de imposto. O AIM foi lavrado após a autuada apresentar pedido de restituição de imposto que foi parcialmente deferido. O contribuinte creditou do valor total do objeto de pedido e, após o deferimento parcial do pedido, foi notificado a recolher o valor indevidamente creditado, o que não o fez, como explicitado no relatório circunstancial de folha 7 e 12. A autuada aduz nulidade na decisão recorrida e teria ignorado seus argumentos de defesa e transcreveu. Aí eu transcrevo o trecho da decisão recorrida, e eu transcrevo aqui, né? A matéria subjacente à acusação é o deferimento parcial do pedido de restituição do indébito. A autuada requereu em 2000. Opa! Acho que não é 2028 não, né? Eu vou errar a data aqui. Vou tirar a data. A autuada requereu o deferimento do ressarcimento pelo convênio 73/2013. Em razão desse pedido, a autuada se acreditou precariamente no valor do pedido e deveria, conforme o artigo 63 do regulamento, recolher a importância acreditada em caso de superveniente decisão contrária. O artigo 93 da Lei 6374, perdão, afasta das atribuições desse tribunal questões relativas a pedido de restituição de tributos. A análise da matéria de fundo do AIM não pode ser apreciada nesse tribunal, que não serve de instância administrativa revisional para processos de restituição de débitos. Aí eu transcrevo o artigo 93. Nesse sentido, caminho à decisão singular, não se manifestando sobre a matéria de fundo por verificar sua incompetência, o que não lhe atrai a pecha de nulidade. A autora teve a oportunidade de apresentar suas razões e recorrer
das decisões administrativas que não lhe parecem adequadas no bojo do processo e tratou seu pedido de restituição. Tá? O pedido tramitou sobre os protocolos de DOC tal e CEI tal. Tá? A autora foi notificada da decisão administrativa, inclusive constou na notificação como eventual recurso poderia ser apresentado. Tal qual a decisão recorrida, entendo que a limitação desse tribunal administrativo para analisar o mérito da autuação. A lei de regência expressamente afastou da sua competência a possibilidade de rever os atos das autoridades administrativas em questões relativas a pedidos de compensação ou restituição de tributos. Com essas razões, não conheço as alegações quanto às razões para a reforma da decisão de seu pedido de restituição, sejam sob o aspecto normativo, quantitativo ou quantitativo. A legitimidade do crédito objeto do pedido de restituição foi tratada em outra seara, não podendo esse tribunal voltar a revolvê-la. A divergência da metodologia adotada pela autuada e pelo fisco para apuração do valor a ser restituído conforme limitação do artigo 93 da 13457 não será objeto desse julgado. Então, passo a análise às demais matérias aludidas pela autuada. Eu não encontro nulidade no AIM por ofensa a 142 CTN. A matéria tributável está adequadamente descrita no relato do AIM e no termo circunstanciado. Trata-se de crédito devido conforme dias juntadas em valor superior ao autorizado após pedido de restituição de imposto. O montante cobrado no AIM também pode ser verificado no confronto do valor acreditado em dia e do valor autorizado no processo de ressarcimento. A acusação fiscal é de crédito devido, que foi escriturado pela autuada no campo 57 da GIA, de novembro de 18 e entregue em 17 de dezembro de 18. A rigor da súmula 109 de 17, aplica-se a regra decadencial do 1731, aí eu transcrevo a citada súmula. O início do prazo para o lançamento ocorreu em 1º de janeiro de 19 e seu término no dia 31 de dezembro de 23. O lançamento foi efetuado no dia 8 de dezembro de 23, com a ciência em 12 de dezembro de 23. Dessa forma, não se verifica a decadência. Apenas por argumentação, observo ainda que, se atendesse o pleito autuado por considerar a aplicação do parágrafo 4º do CTN ao caso, o débito não teria decaído. Eu transcrevo o parágrafo 4º. A autuada entregou o GIA em 17 de dezembro de 18. Antes dessa data, não havia crédito indevido a ser impugnado pelo fisco. A ciência da autuação se deu em 12 de dezembro de 23, sem que se completasse os 5 anos da data de creditamento indevido. A autuada contesta a aplicação da multa capitulada no 85.2J. Tá? Eu transcrevi. Bom, entende a autuada que a multa deveria ser prevista no 85, parágrafo 6º da Lei 6374, ou ainda a penalidade prevista no 527.1c. Tá? Que fala que não havendo outra importância expressamente determinada, ou da falta de pagamento de imposto. Como se pode observar dos documentos juntados, a infração é de crédito indevido de imposto tomado em dia na referência de novembro de 18, entregue em 17 de dezembro de 18. Não há que se falar em falta de pagamento de imposto ou emissão de escrituração de documento fiscal. Emissão ou escrituração de documento fiscal. A acusação de crédito indevido do imposto está prevista na legislação. Não é o caso de inexistência de outra norma para aplicação do parágrafo 6º do artigo 85. A autuada não demonstra por que a infração deverá ser deslocada para as demais previsões e não se aponta qual documento fiscal foi emitido e ou escriturado e com qual erro que determinasse a infração. Então, com essas razões, eu conheço parcialmente e nego provimento ao recurso ordinário. É esse o voto, presidente. Obrigada, Flávio. Então, os debates estão abertos. Acompanham. O Rubens
Eu vi que você falou algo, mas que não, não registrou, mas tudo bem. Sim, mas eu acompanho. Esquecido. Estamos de acordo, senhora presidente. Eu acompanho também. Então, também acompanho, encerrando então os debates. Ah, não, relator do processo, espera aí. Ainda não registrou, não tem que encerrar os debates, não, peraí. Registrou agora. Agora Acabei de registrou. registrar, presidente. Acabou de registrar certo. Foi. Então, encerrando os debates, verificando o quórum. Então, iniciando a votação. Então, encerrando a votação desse caso, o recurso da TIM foi conhecido e não provido, foi unânime, então, encerrando o julgamento da TIM S.A. Esse é o resultado. Só para constar, é parcialmente conhecido naquele foi. Parcialmente? Sim, a questão do... Parcialmente conhecido, e Isso. não provido, né? Não provido, está certo, parcialmente conhecido. Não provido. Estou escutando aqui? Alô? Estão me Sim. ouvindo? Eu vou reiniciar o Teams, tá? Eu vou trocar aqui para ver se melhora esse problema. Não sei por quê. Está acontecendo um minutinho só. Mas agora tá bom, Pois é, mas aí toda hora, eu não sei se está escutando ou não. Eu acho que o teu computador é carente, ele quer que você fique pertinho dele para dar certo, entendeu? Ah, mas aí é que tá complicado. Não é que não funciona, deve dar uma assim. Fica pertinho assim, ó, faz um carinho na tela assim, ó, ele funciona. Eu já volto. Ó, não fala nada que o seu nem a sua imagem queria mostrar hoje. Encerrando, acho que temos só mais um, né? Aqui eu já vou abrindo, já está aberto, do doutor Adolfo, se puder já vai registrando. Então, Adolfo, está aberto. Já registro. Só para adiantar, compensação de imposto com precatório. Estou mantendo a acusação. Ah, sim. Me ouvem? Sim. Sim. Alto e claro, Rubens. Espera aí. E agora, continua? Sim? Sim. Vamos lá. Então, vamos anunciar o último processo da pauta, é o auto de infração 5037-076, é a Fundimasa, Indústria e Comércio Microfundidos Limitada. Doutor Adolfo é o relator. Então, com a palavra para o breve relato, não temos sustentação oral, né? Está registrado o voto. Como eu disse, é questão relativa à compensação de imposto com precatório. Matéria conhecida aqui no tribunal, eu mantive o auto. Sem muitos detalhes ou delongas. De acordo, senhora presidente. Eu acompanho. Ok. Então, encerrando os debates e verificando o quórum. Iniciando a votação. Então, o recurso ordinário foi conhecido e não provido, conforme o relator mencionou, né, trouxe seu voto, e registrado, então, encerrando a votação.
E, com isso, encerrando o julgamento do caso da Fundimasa. E a nossa pauta de hoje também está encerrada. E, com isso, podemos encerrar a gravação, encerrando a sessão. Essa foi a pauta de hoje, né? Meio corrida pelo atraso inicial, mas